Amiga, pega o balde, pega a pipoca, senta, que lá vem história. Vem comigo, vem. Boa noite, amorecos! Gente, tudo bom? O vídeo de hoje, pra começar, primeiro eu queria mandar um beijo pra Helena, que ela me pediu muito esse beijo, então um beijo, minha flor, aqui está seu beijo. O vídeo de hoje é uma estreia de um novo quadro no canal, que eu vou contar histórias curtas, porque o foco aqui é fazer vídeos curtos agora, entendeu? Sobre coisas muito bizarras na minha vida, histórias que aconteceram comigo de verdade, que você para e pensa, não, mentira! Coisas que eu tenho certeza que só aconteceu comigo. Hoje eu tô aqui pra falar sobre o meu segundo relacionamento, que eu não considero namoro, porque eu considero que eu só tive 2 namoros sérios a vida inteira, mas entre um namoro e outro, eu me relacionei com um cara durante 9 meses e tudo começou muito esquisito e terminou pior ainda. Eu fazia escola de teatro e ele era secretário pessoal do meu professor, tipo assistente do meu professor. Com o tempo, tipo, eu fazia aula lá, ele parou de trabalhar lá, tipo, e sumiu. Enquanto ele trabalhava lá, a gente fez uma amizade, a gente conversava, só que eu nunca na minha vida ia me imaginar, tipo, me relacionando com ele como homem e mulher, tipo, jamais. Aí eu parei de fazer teatro nesse lugar também, já nem lembrava mais direito dele, quando do nada meu telefone toca e é ele. E eu nem sabia que ele tinha meu telefone, levei até um susto, perguntei pra ele, cara, como é que você tem meu telefone? Aí ele me falou que era da época que ele trabalhava no negócio de teatro e que como lá tinha todos os meus dados, né, disponíveis na escola, ele acabou pegando meu telefone sem o chefe dele na época saber. A gente começou a conversar muito por mensagem, por telefone, e eu comecei a me interessar. Ele me pareceu uma boa pessoa. Na época eu tinha acabado de levar um fora, sabe? Tipo, do meu primeiro namorado, bonitinho e tal. E esse cara, ele era muito esquisito. Ele era meio gordinho, meio desajeitado, meio careca. Eu falei, cara, quer saber? O bonitão lá me deu um fora, eu vou dar uma chance pra esse esquisito aí. A gente começou a conversar, ele me chamou pra sair e eu aceitei. Nisso, gente, ele me chamou pra sair 3 vezes, e não me dava nenhum beijo, sabe? A gente saía, tomava sorvete, andava, ele me colocava no ônibus, me deixava na porta de casa e não tentava nada. Eu já tava ficando bolada, não, peraí, não é possível, tem alguma coisa de errada comigo, será que eu tô fedendo? Cara, até que no 3º encontro ele conseguiu me dar um beijo, me pediu um namoro e a gente começou a namorar. Aí que a coisa desandou de vez, tipo, porque eu fui me desinteressando, sabe? Durante o namoro, ele foi ficando muito pegajoso. Tipo, gente, eu lembro de cenas, como por exemplo, uma vez ele me colocou no ônibus, eu tava dentro do ônibus e ele fora. E ele na janela do vidro, assim, batendo no vidro pra eu abrir a janela do ônibus pra tentar me dar um beijo, tipo, ele fora do ônibus e eu dentro, sabe? Umas coisas que não entravam na minha cabeça. Porque o meu primeiro namorado, ele era um bom filho da puta, não tava nem aí pra mim, não mandava mensagem, não ligava. E eu tava estranhando aquilo tudo, sabe? Aquele sufoco todo. Enfim, mas o nosso namoro até que foi bom, ele frequentava muito a minha casa, ele fez amizade com meu pai, fez amizade com a minha mãe, a gente se dava bem, só que não me permiti cair de cabeça nesse relacionamento, percebi que não era dele que eu gostava de verdade, fui desencantando, até que terminei com ele, porque eu não achava justo eu ficar com uma pessoa sem gostar dela, isso é desonesto, sabe? Eu tinha que falar pra ele que eu não tava na dele, que eu não tava curtindo, e terminei. Foi aí que todos os meus problemas começaram. Porque ele foi um bom namorado, gente, sabe? Ele me mandava mensagem todo dia, era uma relação enorme de mensagens. Com te amo, com bom dia, minha princesa, com boa noite, minha princesa. Todo dia, toda noite, bom dia, boa tarde, sabe? Tipo, era carinhoso. Ele foi um excelente namorado, mas um péssimo ex-namorado. Mas ele não aceitou o término. Ele ficava me ligando toda hora, tipo, falando que tava mal, falando que tava depressivo, chegou a falar até que ia se matar. E eu, cara, eu gostava dele, sabe? Porque ele me tratava bem, ele era uma boa pessoa, só não gostava dele como homem, mas eu queria ser amiga dele. E eu ficava preocupada com ele, com as ligações dele. Então, tipo, ele sempre me ligava de madrugada, 3, 4 horas da manhã, e eu atendia, como é que você tá, que isso, que aquilo. Até que um dia ele me convenceu a encontrar com ele pessoalmente, pra gente conversar pessoalmente. Eu falei, tá bom, a gente vai se encontrar, mas, tipo, não vai rolar nada, eu tô certa da minha decisão, eu tô com certeza do que eu quero, a gente não vai voltar, tipo, vamos conversar e tal, mas nada vai rolar.
A gente se encontrou numa pracinha que tinha na cidade que eu morava e ele me roubou um beijo. Cara, eu fiquei muito pé da vida. Se fosse hoje, eu dava mão na cara dele. Quando você podia, quando você deveria me roubar beijo, você não roubou. Agora, você vai... Gente, não rouba beijo de uma mulher que você sabe que não quer nada com você, que deixou claro que não ia rolar nada. Não faz isso. Tem maior drama na minha vida, sabe? Ele fez da minha vida um inferno, falou que eu não podia fazer isso com ele, que a mãe dele, que o pai dele tava separando, e que na casa dele só tinha problema, e que o pai dele tava doente, que a mãe dele tava doente. Botou doença de todo mundo na família pra tentar me convencer, me amolecer, sabe? Eu fiquei muito bolada dele ter roubado um beijo meu, mesmo sabendo que não era pra fazer isso, e parei de atender as ligações dele. Já tinha, sabe, quase um mês que a gente tinha terminado. Eu falei, cara, se eu ficar nessa de atendendo ligação e dando bola pra ele, ele nunca vai parar, sabe? Ele nunca vai superar isso. Parei de atender o telefone. Nisso ele começou a ir até minha casa. Inicialmente com a desculpa de que era pra ver minha mãe, que tinha ficado uma amizade com a minha mãe, que gostava muito dela, aí levava pavê pra ela, levava bombom. Cara, só que a minha mãe, gente, ela caga pra mim, ela caga pra minha existência. Imagina, ela cagava baldes pra ele, né? Se pra mim ela caga, não quero saber pra ele. Aí ele começou a ir todo dia na minha casa, quase todo dia, tipo, com uma parada diferente, com uma conversa diferente. No início eu atendia, eu tentava ser simpática, eu conversava e tal, mas foi ficando muito. Comecei a pedir pra minha mãe dizer que eu não tava em casa. Comecei a falar, mãe, disse que eu não tô e tal. Aí ele começou a ir uma e duas vezes, eu nunca falava com ele, eu nunca tava em casa, eu nunca atendia, tipo, sempre me trancava dentro do quarto, sabe? E ele ia embora. Só que teve um dia que meu pai chegou em casa e falou, cara, tá muito esquisito isso, não é possível, tá chato, fulano teve aqui de novo. Aí eu falei, não, pai, dessa vez ele não teve não, hoje ele não teve não. E meu pai falou, não é possível, porque eu tava chegando aqui em casa, tava subindo a rua e ele tava lá embaixo. Ou seja, ele tava rondando a minha rua, sabe? Ele tava xeretando a minha rua. Até que um dia não teve jeito, ele me pegou saindo de casa, minha mãe, por educação e forçada, convidou ele para tomar um café, e ele começou a falar com a minha mãe que era um absurdo, que era uma palhaçada, que ela tinha que conversar comigo. Você conversa com sua filha, porque isso, ela não pode fazer isso comigo, eu vou para Portugal, eu não tenho mais sentido na minha vida, eu não tenho sentido ficar no Brasil sem a Jéssica, ficar no Brasil sem a Jéssica é uma porcaria, que não. Eis que meu pai resolve fazer a pergunta mágica para ele. Mas você tem passaporte? Você conhece alguém em Portugal? Você tem família em Portugal? Você tem amigos em Portugal? Você tem visto para poder sair do país? Você sabe quanto custa para poder viajar para Portugal? Você sabe a moeda de Portugal? Você já comprou euro? Aí ele com aquela cara de bocó. Não! Ele não conhecia ninguém em Portugal, gente. Ninguém. Ele só falou isso, tipo, num momento de desespero, porque ele era muito mentiroso. Se fazia o íntimo da minha mãe. Não, vim aqui para ver sua mãe. Trouxe pra ver pra tua mãe. Eu comecei a perder o medo dele, sabe? Aquele medo que eu tinha no início e aquela pena. E comecei a despachar mesmo. Tipo, perdi totalmente um mínimo de respeito, digamos assim, que eu tinha por ele. Porque a coisa já começou errada. Desde o início do nosso relacionamento, ele foi dando pistas de que a coisa tava meio errada, sabe? Por exemplo, o local que ele trabalhava era sempre um mistério pra mim. Desde que ele saiu da escola de teatro lá, ele falou pra mim que trabalhava com computação. Pra mim, ele era técnico de informática, porque ele sempre entendeu muito disso, de sistema, de operacional. Então eu achava que ele era técnico de informática. Num dia, numa conversa aleatória, solta, qualquer, ele falou pra mim que trabalhava na Brasfels como soldador, que é um negócio de extração de petróleo que tem lá em Angra, enfim. Ué, você trabalha como informática na Brasfels ou como soldador? Aí eu pedi o telefone da Brasfels pra falar com ele, ele não quis me passar. Eu já comecei a ficar com o pé atrás, sabe? Outra coisa que eu sempre estranhei muito é que ele nunca falava da família dele, nunca me apresentou pra família dele, por mais que eu tivesse me convidado e mostrado interesse. Tipo, eu convivi 9 meses com ele, não conhecia o pai, a mãe, ninguém, a casa que ele morava, ele nunca me chamou pra ir na casa dele, nunca me apresentou ninguém da família dele, sabe? Eu não sei até hoje quem é essa pessoa, o passado dele, da história dele. Ele nunca me permitiu conhecer esse lado dele. A coisa era tão estranha, sabe? A coisa era tão assim, que uma vez meu pai foi deixar ele em casa, ele não deixou meu pai deixar ele na casa dele, na porta da casa dele, fez o meu pai deixar ele no início da rua. Então, cara, por que disso, sabe? Eu comecei a me sentir mal, tipo, será que eu não sou digna de conhecer sua família, de conhecer sua história, de onde você vem? Gente, aqui fica a minha dica pra vocês. Se você se relacionar com alguém
que tem esse tipo de atitude, que esconde alguma coisa, que você sinta que tá escondendo alguma coisa, desconfia. Eu sempre desconfiei, tipo, sabe, desde o início do relacionamento eu tinha minhas dúvidas com relação a esse lado dele, tipo, por que ele não queria se mostrar, mas eu achava que era por diferença social, porque minha casa era muito arrumadinha, muito bonitinha. Eu falei, vai ver, ele não tem uma casa assim tão arrumadinha e tem vergonha, mas isso é bobeira. Se uma pessoa não te apresenta a família dele, a casa dele, por medo disso, sabe, ele também não é digno de estar com você, porque você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é, e você não tem que esconder quem você é por medo da pessoa não te aceitar. A gente é o que é, e pronto, sabe? Então se alguém tá agindo assim com você, para que tá errado. Abre, os dois olhos, fica de olho. O pior, gente, o pior de tudo veio agora. Depois que eu parei de dar trela pra ele, não permiti que ele entrasse mais na minha casa, não atendi mais o telefone, ele hackeou todas as minhas redes sociais. O meu MSN, o meu Twitter, o meu Orkut, o meu Face, os meus 2 e-mails na época, tudo. Ele hackeou tudo e ainda me mandou uma mensagem pra dizer que hackeou. Se fosse hoje em dia, gente, eu chamava a polícia, sabe? É porque eu era muito ingênua, muito infantil na época. Mas o certo é esse, se tem alguém rondando sua rua te perseguindo, cara, o que você tem que fazer é chamar a polícia, sabe? Você acha que a história não podia ficar pior? Há uns 2 anos atrás, tipo, sabe, muito tempo depois da gente ter terminado, olha quanto tempo tem isso, tipo, eu tô com 24 anos, há uns 2 anos atrás eu fui descobrir que ele tinha outra família, que ele tava noivo, hoje em dia já deve ser casado, tá? Tava noivo, tinha um filho com uma mulher, e que foi por isso que ele não deixou o meu pai deixar ele na porta da casa dele, fez deixar no início da rua, porque a mulher podia abrir a porta e eu descobri tudo, né? Eu desconfiar de tudo. Ele não morava com o pai e com a mãe dele, igual ele disse pra mim que morava. Ou seja, gente, uns 5 anos depois de terminar, eu descobri que eu fui corna. Mas eu fui corna de um cara muito esquisito. Vocês não têm noção do quanto ele era esquisito, sabe? Eu fui corna da pior maneira possível. E pro meu alívio, tá, gente? Pra minha consciência, a mulher dele, a mulher que ele me traía, era muito mais feia do que eu. Vocês não têm noção da mulher, da bicha. Pra minha autoestima me ajudar, a mulher era a visão do capiroto. Então foi essa a minha história. Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação parecida, se você já viveu algum relacionamento semelhante, já teve algum problema semelhante. Compartilha esse vídeo com as amigas pra gente parar de ser trouxa, gente, porque eu fiz papel de trouxa. Mas eu fiz papel de trouxa pra limpar a bunda pro ano inteiro, minha gente. Eu fui enganada da pior maneira possível, sabe? Eu fui muito enganada. Então compartilha esse vídeo com as amigas para evitar que elas também sejam enganadas e que abram os olhos com a pessoa que você está se relacionando. Não acredita e confia e se entrega em qualquer uma assim, sabe? Pesquisa sobre essa pessoa, sobre a história dela. Fica de olho pro seu bem. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o like pra mim, se inscreve no canal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!